Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai ler esse parágrafo seguindo tanto as regras da fonética, como tentando colocar um pouquinho de connected speech aqui, também para dar um pouco mais de fluidez, ok? Então, começando aqui, ó, some days I had to walk in the dark, ok? Então, aqui com o some, apesar de ser escrito com a letra O, a gente vai falar com o som curto da letra U, então vai ficar some, ok? Então, algumas palavras em inglês, apesar de elas não serem escritas com o U, né? Por exemplo, aqui na palavra cut, né? Essa aqui não, essa aqui é uma que segue tudinho certinho, né? É um som curto da letra U, fazemos a cut, ok? Mas existem outras palavras, como por exemplo a palavra blood, ok? Que também não é escrito com a letra U, mas que tem o som curto da letra U, ok? Blood, que é sangue. Mesma coisa acontece aqui com some, ok? Some. E aqui nesse a gente vai pronunciar dessa maneira aqui, so some days, ok? A próxima, nós temos aqui um som de vogal, né? I. So, some days I, ok? Então, aqui a gente vai conseguir juntar essas duas. Days I, some days I had to walk, ok? Had to walk in the dark. Ok, aqui nós temos uma coisa interessante, que nós temos aqui o som, temos a letra L. No entanto, nós não vamos pronunciar essa letra. Aqui a gente vai ter o som, vai ter essa representação aqui, que é como se tivesse, como se a gente fosse falar o som dessa maneira aqui, como se fosse um O com acento agudo. Walk, ok? Então, para simplificar, eu vou escrever aqui, ó, que vai ficar walk, ok? O mesmo acontece com outros verbos que têm esse mesmo final aqui, ok? Como, por exemplo, talk. Também é outro que a gente vai pronunciar assim, talk, ok? Então, vamos falar mais uma vez. Some days I had to walk in the dark. Some days I had to walk in the dark. Ok? Ótimo. Continuando, aqui nós temos when it was time to walk back home. When it was time to walk back home, ok? Aqui, como a gente tem uma consoante e na próxima já é uma vogal, a gente também consegue fazer, transformar essas duas palavras numa só, ok? Então, aqui vai ficar algo parecido com isso, when, ok? E esse it aqui, lembra que no inglês a gente não vai falar esse i da mesma forma que a gente fala no português, tá? Então, o certo seria falar esse i aqui com o som de e circunflexo. So, when it was, ok? When it, ok? A mesma coisa aqui também, ó. Não falei dele, mas também ficaria alguma coisa como in, ok? Então, a língua da gente não vai ficar completamente baixa, né, na boca. Ela vai ficar um pouquinho, assim, suspensa. When, in, it, ok? So, when it was time, ok? Was, também a gente vai falar com o som de Z. Was time to walk back home. To walk back home. So, when it was time to walk back home, ok? Aqui. Tanto nessa palavra aqui, home, como também em time, ok? São palavras que temos o magic E. Então, a gente vê aqui, por exemplo, no time e no home, né? Que essas vogais anteriores, né? Ao magic E, elas vão falar o som longo. Então, aqui vai ficar time. Lembra que a gente não vai pronunciar o E no final, então vai ficar time to walk back home. Aqui também a gente vai ter o som longo, home,
home, e a gente não ouve o E do final. So, when it was time to walk back home, I felt so scared, ok? Aqui no so, é o mesmo som que a gente tem aqui no O de home, então também vai ser com o mesmo som. So, ok? I felt so scared. Nessa palavra aqui, a gente também não pronuncia esse E, tá? E a gente vai falar alguma coisa parecida com isso aqui. Scared. Scared. I felt so scared. Ok? My house seemed so far away. My house seemed so far away. Ok? Aqui no seemed, a gente tem uma situação interessante. Também não pronunciamos esse E aqui, ó. E vai ficar alguma coisa do tipo se, ok? Longo som, se, seemed, seemed, seemed. So, my house seemed so far away, far away. Mesma situação aqui, ó. Aqui nós temos uma consoante, depois temos uma vogal, podemos juntar essas coisas aqui e vamos ter alguma coisa do tipo far away, ok? Far away, far away, far away, ok? Juntamos aqui os dois, far away. As soon as I stepped, as soon as I stepped, as soon as, right? So, a primeira parte ali nós temos o as, apesar de ter um som de Z, né? Muito próximo também do som do S, que vai vir com a próxima palavra, então a gente pode juntar as soon as, ok? As soon as I stepped. E aqui no stepped, a gente tem uma situação diferente também, ok? Algumas vezes, quando a gente tiver o D no final, a gente vai pronunciar com o som de T. E quando é que isso acontece? É quando a consoante, né, que vier aqui antes, ou o som que vier antes do ED, aqui no caso nós temos o P, quando ele não tiver vibração nas cordas vocais. Por exemplo, aqui no step, se você colocar a mão aqui no seu pescoço, você vai sentir que não tem vibração. Step, ok? Então, ela vai soar muito parecida com o T também, que o T também não tem vibração. Stepped. Agora, se eu falasse o D tem vibração. Vamos tentar? D. Então, é por isso, tá? Por isso que a gente tem que juntar com sons que são parecidos. Então, vai ficar stepped. Então, vai ficar alguma coisa desse tipo aqui, ó. Stepped, ok? I stepped through the gate. Aqui com through, ok? Isso aqui a gente vai pronunciar aquele sonzinho assim, ó, que é marcado dessa forma, ok? Que é a língua entre os dentes, soltando aí um ventinho, que é a mesma coisa que acontece quando a gente fala o número 3 em inglês. Three, ok? So, isso tudo aqui a gente vai falar U. So, through. Ok? Through the gate. Gate também aqui segue a mesma situação do Magic E das outras lá de cima. Então, vamos falar alguma coisa parecida com isso aqui. Gate. The gate near my house. Também house aqui não tem o som ali no final, tá? House. I would run the rest of the way home. I would run. Aqui com esse I would é a mesma pronúncia de quando a gente fala madeira em inglês, ok? Would. I would run. Então, I would run the rest of the way home. The rest of the
way home, ok? Aqui também a gente pode juntar rest of the way home, ok? Então, aqui esse of aqui vai ficar com um sonzinho mais parecido de V, ok? Of, rest of the way home. E é isso. Vamos tentar agora ler tudo e ver como é que sai, ok? Então, vamos lá. Some days I had to walk in the dark. When it was time to walk back home, I felt so scared. My house seemed so far away. As soon as I stepped through the gate near my house, I would run the rest of the way home. E é isso, gente. A gente tem que tentar várias vezes até conseguir fazer assim direitinho. E, bom, practice makes perfect. Então, a gente tem que tentar mesmo, né? Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima.